Língua portuguesa, interpretação de texto, coesão e elementos de recuperação. Olá, minha gente, professor Nelson Sartori com vocês. Vamos falar sobre coesão e alguns elementos de recuperação que são importantes dentro desse conceito de interpretação de texto. Então, vamos lá, fica comigo. Vamos falar agora sobre paráfrase. Dentro desses elementos de coesão, quem que é a paráfrase? Paráfrase, na verdade, a gente pode entender da seguinte maneira, né? O que é a paráfrase? Paráfrase é quando eu reproduzo um texto com o mesmo conteúdo, só que falando de maneira diferente. Como essa maneira? Eu posso usar sinônimos, posso inverter a ordem, tá? Posso passar da voz ativa para a voz passiva. Eu preservo a informação, tá? Preservo. Só que ela é passada de uma outra maneira. Esse daqui é um recurso utilizado muitas vezes na hora de construção de questões de prova de concurso, quando o examinador pega o texto e reescreve uma passagem com outras palavras para poder construir alternativas que ele pede para você julgar se são certas ou erradas, tá? Então, é interessante perceber como que a paráfrase acontece quando tem uma organização textual. Então, vamos dar uma olhadinha nisso, olha só. Então, vamos partir do seguinte princípio. O que eu tenho aqui? Um texto. Então, olha só. A paráfrase de um texto é reescrito de formas diversas, mantendo o sentido original. Então, aqui ele pede para que a gente assinale, vamos fazer na prática, tá? A opção que mantém o mesmo sentido do trecho sublinhado a seguir. Então, olha só o que ele faz para a gente. Ele diz assim, ó. Uma das grandes dificuldades operacionais encontradas em planos de estabilização é o conflito entre perdedores e ganhadores. E agora vem a parte que nos interessa. Às vezes reais, outras fictícios, esses conflitos geram confrontos e polêmicas que, com frequência, podem pressionar os formuladores da política de estabilização a tomar decisões erradas e, com isto, comprometer o sucesso das estratégias anti-inflacionárias. Você fala, bom, tudo bem, professor. Falou uma série de informações ali. Eu tenho de memorizar tudo isso para poder ir vendo as questões? Falou assim, veja, essa é a proposta deles, mas não o que você tem de fazer. Primeira coisa é trabalhar com a estrutura de lógica, e a gente vai fazer isso daí achando quem? Quem manda, quem obedece o resto. Então, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Nós vamos trabalhar com verbos, que é para poder pegar a sequência de estruturas. Então, olha só. Às vezes reais, outras fictícios, esses conflitos geram confrontos e polêmicas. Então, aqui, ó, geram. Tá? Geram confronto. Pessoal, quem que gera alguma coisa? Você fala assim, são os conflitos, tá? Conflitos geram confrontos e polêmicas, tá? Ou melhor, geram confrontos e polêmicas, tá bom? Achamos a primeira estrutura do nosso verbo. Então, o que eu sei? Que essa é a primeira relação. Vamos para o próximo verbo? Próximo verbo é assim, ó, polêmicas que com frequência podem pressionar. Então tá aqui, ó, a minha nova relação, podem pressionar. Agora eu pergunto, quem que pode pressionar alguém? Você vai falar assim, ué, confrontos e polêmicas, professor. Tá bom. Bom, quem pressiona, pressiona alguma coisa, né? Quem que ele vai pressionar? Os formuladores da política de estabilização. Ótimo. Próximo verbo meu, qual que é? Tomar, tá? Então, tomar é o nosso próximo verbo. Então, vai tomar decisões erradas. Quem que vai tomar decisões erradas? Gente, quem vai tomar decisões erradas? Vamos lá. São os formuladores. Eles tomam. Tá? O que eles tomam? Decisões erradas. Ótimo. Próximo verbo, comprometer. Tá bom. Quem que vai comprometer alguma coisa? As decisões erradas vão comprometer. Quem compromete, compromete algo que? O sucesso das estratégias. Então, o que eu posso escrever aqui para poder estabelecer uma sequência básica? Eu posso dizer que conflitos geram
confrontos e polêmicas. Posso dizer que confrontos e polêmicas pressionam quem? Os formuladores tá? Que os formuladores tomam o quê? Decisões, e que as decisões comprometem o sucesso das estratégias. Tá bom? Então, olha só o que nós temos aqui. Ó. Conflitos geram confrontos e polêmicas pressionam os formuladores tomam decisões erradas e as decisões comprometem o sucesso. Tá bom? Então, ó, veja, eu vou traçar para você toda a nossa sequência, tá? Toda a nossa sequência, ó. Conflito gera confronto, ó. Conflito gera confronto. Confronto pressiona os formuladores. Os formuladores tomam decisões erradas. Tomam decisões. Decisões são erradas. Essas decisões comprometem o sucesso das estratégias. Tá bom? Compromete. Então, é assim que funciona. Tum, 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 tum. Pronto. Agora, tem de ver se o que vem na sequência está batendo com isso que eu estou mostrando. Então, ele diz assim, ó, estes conflitos, tá, reais ou fictícios, então ele fala dos conflitos. O que nós sabemos? Conflitos geram. Ó, conflitos geram confrontos e polêmicas, está batendo, que frequentemente podem pressionar os formuladores. Pessoal, quem pressiona os formuladores são o quê? Os confrontos e polêmicas, tá? Beleza, tá? Os formuladores da política de estabilização. Olá, os formuladores tomam decisões erradas, tá? Aí ele vem, sem com isso comprometer o sucesso. Não, é isso que compromete o sucesso. Então aqui no meio apareceu um termo que mata essa alternativa. Ele contrariou a informação que está lá. Ele falou, tá ótimo, então vamos para o próximo. Esse daí está fora, eu vou mudar para a caneta azul, que é para não bagunçar. Ó, o sucesso das estratégias inflacionárias pode ficar comprometido. Então vamos lá. Quem que compromete o sucesso? Não são as decisões? Ele diz, ó, o sucesso pode ficar comprometido se pressionados por conflitos reais ou fictícios, os formuladores da política de estabilização. Pessoal, olha só, o sucesso pode ficar comprometido, tá? Pode ficar comprometido se pressionados por conflitos. Pressionados por conflitos. Minha gente, olha só aqui, ó. Quem pressiona não é conflito, é confronto e polêmica. Então, o que ele falou aqui, ó, pressionado por conflito, tá errado. Já errou. Vamos para a próxima. Agora vamos voltar para a nossa canetinha vermelha. Ó, os conflitos reais ou fictícios que podem pressionar os formuladores. Vamos ver? Conflito pressiona formulador? É isso? Ó,
Conflito gera confronto, minha gente. Quem pressiona é que são os confrontos pressionam. O conflito gera confronto. Então, olha só o que ele disse aqui, ó. Que conflitos pressionam, não. Conflito gera confronto, confronto pressiona. Então, isso daqui tá errado. Letra D. O sucesso pode ficar comprometido se os formuladores da política de estabilização, pressionados por confrontos e polêmicas decorrentes de conflitos, tomarem decisões erradas. Vamos ver se isso daí é verdade? Olha lá em cima, vamos reescrever? Eu digo o seguinte, olha só, conflitos geram confrontos, tá? Ó, conflitos geram confrontos, tá? Confrontos. Confrontos pressionam os formuladores. Os formuladores tomam decisões erradas. As decisões erradas comprometem o sucesso. Tá bom? Então, olha só. Vai lá. Confronto. Conflitos geram confrontos. Conflitos geram confrontos. Tá? Depois, confrontos pressionam os formuladores. Então, pressionam formuladores. Tá? Formuladores tomam decisões. Vamos lá. Tomar decisões. Decisões comprometem o sucesso. Decisões comprometer o sucesso. Vamos ver se está batendo? Olha lá. Tá? Lá na letra C, conflito pode pressionar formuladores. Pessoal, conflito gera, não pressiona. Tá errado. Olha na D. O sucesso pode ficar comprometido. Então, olha só o que ele está dizendo. Que o sucesso pode ficar comprometido. Se alguma coisa compromete o sucesso fica comprometido. Legal? Bacana. Se os formuladores pressionados por confrontos e polêmicas decorrentes de conflitos tomarem decisões erradas. Ó, esse daqui, tá? Bateu tudo bonitinho. Vamos ver a letra E? Os formuladores, olha, ele veio para cá. Vou fazer em azul agora, que é para não bagunçar. Ó, os formuladores da policialização podem tomar decisões erradas, tudo bem, aqui ó, os formuladores podem tomar decisões erradas se os conflitos gerados por confrontos, pessoal, conflito gera e não é gerado, então conflitos geram confrontos e não é gerado, então aí está errado. Alternativa D de dado. Percebeu? Olha só que interessante quando a gente trabalha esse tipo de conceito, entendendo como as coisas devem acontecer nesse contexto. Tá bom? Agora vem o quê? Uma coisa chamada argumentação. Então nós vimos paráfrase. Por quê? Porque paráfrase é uma ferramenta. Tá bom? Agora é uma ferramenta de reconstrução de questões. Agora, o que é argumentação? Pessoal, argumentação é quando eu parto de uma estrutura lógica e chego a outra, ou seja, eu parto de uma premissa, que é um ponto inicial, para chegar à minha conclusão. Então, veja isso daí, olha só. Argumentação. Eu parto de uma premissa, tá bom? Vamos ver aqui a cor da minha caneta, vamos botar ela de novo vermelhinho, tá? Então, olha só, premissa.
gera uma conclusão. Premissa é o fato gerador, conclusão é o problema gerado. A premissa ocorre antes e a conclusão ocorre depois. Essas são as principais relações. Você vai trabalhar com isso dentro de uma perspectiva também chamada de causa e consequência, que é muito interessante porque também se estabelece nessa relação quem vem antes e quem vem depois. Então nós vamos pegar esses pares que nós temos aqui de elementos para poder construir essa ideia. Então vamos vendo, vamos procurar o quê? Qual é a premissa e qual é a conclusão. Então premissa é o que vem antes, conclusão é o que vem depois, tá bom? Então vamos lá. É possível, vamos pegar a primeira. É possível que Roosevelt ganhe as eleições. Roosevelt tem muitos eleitores. Pessoal, o que acontece antes? É possível que ganhe ou tem? Perceba que é possível que ganhe é futuro e o tem é presente. Quem que acontece antes? Presente ou futuro? Presente. Então o que eu tenho? Ter muitos eleitores é a premissa. Qual que é a conclusão? Ganhar as eleições. Perfeito. Vamos para a letra B? Os exames finais devem ser extintos. Futuro. Os exames finais dão, olha só, dão muito trabalho aos alunos. Não é presente? Então são os trabalhos que dão que devem levar a ser extinto. Então eu tenho aqui a premissa, acontece antes, conclusão, depois. Depois, ele já namorou muitas louras e ele tem certa queda por louras. Aí você fala assim, qual que é a causa? Ué, ele ter queda por loura levou ele a namorar loura. Não. Ele já namorou passado. Qual que é a conclusão? Ele tem quedas. Se eu vejo a pessoa sempre com loura, é porque ele tem queda por loura. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Ele tem, nesse caso, é conclusão, porque namorou é premissa. Então, primeiro ele namorou, conclusão ele tem. Tá? É PC. Depois, é muito difícil aprender, é difícil. E o alfabeto japonês tem. Então, os dois estão no plural. Ótimo. E agora, como é que eu faço? Quem vem antes? É difícil aprender a escrita japonesa ou o alfabeto tem mais de 3.000 símbolos? Pessoal, primeiro ele tem mais de 3.000 símbolos. Depois é que se torna difícil. Então, qual que é a premissa? Tem mais de 3.000 símbolos. Conclusão. É difícil aprender. Tá? Última. Pedro é mau motorista e Pedro bateu. Pessoal, Pedro ser mau motorista leva ele a bater o carro ou Pedro bateu o carro, por isso ele é mau motorista? Quem acontece antes? Ele é presente, ele bateu passado. Então é ter batido que gera a ideia dele ser mau motorista. Então eu sempre tenho que entender quem vem antes dentro dessa relação e quem vem depois. Isso que é a argumentação. Vamos agora fazer a fixação desse conceito. Vamos entender o que ele propõe para a gente nessa questão de raciocínio. Tá? Ele coloca assim, ó, indique o único segmento que serve como argumento contrário à defesa da manutenção do ensino superior gratuito no Brasil. Então ele quer um só argumento contrário à defesa. Então, contrário é positivo, defesa, contrário é negativo, defesa é positivo. Negativo com positivo dá negativo. Negativo o quê? Ensino superior gratuito. Então, para ele, ensino superior gratuito é negativo. Tá bom? É negativo. Então, ele quer o quê? O único argumento, que fala assim, ó, o único segmento que serve como argumento. Ou seja, o que eu tenho que defender? Que ensino superior tem que ser pago. Não pode ser gratuito. Não pode ser gratuito. Tá bom? Então vamos lá? E no Brasil.
Então, o que ele diz? Há um princípio de justiça social pelo qual o pagamento por bens e serviços deve ser feito desigualmente conforme desigualdade de ganho. Tá? Paga ou não paga? Paga. É o que ele quer. Ele quer ensino superior? Não. Ele quer o quê? Ensino superior pago. Ele é contra ser gratuito. Isso que ele quer. Se eu digo que o pagamento deve ser feito, então ele paga. Tá? Então é positivo para isso aqui. Ó. Ensino superior pago é positivo. Essa serve. Depois, leia ali a alternativa B que aparece ali, olha só. Veja o que ele diz. A Europa considera investimento a formação de quadros de nível superior. Tá bom? Então, o que acontece aqui? Ó? Investimento, se é investimento, em nível superior, paga. Ué, então essa também é positiva. Que coisa. Vamos para o próximo. Tá? Nos Estados Unidos, a maior parte do orçamento das melhores universidades é composta por doações, convênios com empresas, órgãos federais, fundos privados, cursos de atualização profissional. É de graça? Pessoal, olha só. Eles dizem assim, a maior parte não é todo. Tá? Então, a maior parte vem de doação. Mas e a menor parte? A menor parte paga. Então, isso aqui também compõe que pode ser pago. Letra D. Nos Estados Unidos, o montante arrecadado pelas universidades de seus estudantes, a título de taxas escolares, não chega a 20%. Veja, é arrecadado de seus alunos. Então, os alunos pagam. A última. No Brasil, falou assim, ó, no Brasil, país com renda per capita de aproximadamente 12 mil dólares, uma taxa escolar de 13 mil ao ano por aluno, conforme a estimativa do Banco Mundial, é quantia astronômica. Pessoal, se a renda por cabeça é de 2 mil dólares, e isso daqui é uma referência ano, tá? Se a pessoa ganha por ano 12 mil, tá, 2 mil dólares, que daria hoje 8 mil, e para estudar ela tem que gastar 13 mil, o que daria 52 mil reais, enquanto lá em cima daria 8, tá? O que você percebe? Que dá para pagar? Não. Então, o único jeito de estudar aqui no Brasil, de acordo com o que se ganha e o que se paga, é o quê? Não paga. Pessoal, se não paga, não serve. Mas todos os outros pagam. Tá? Então, o que está acontecendo dentro dessa brincadeira? Tá? O que está acontecendo aqui? É que ele fala ali em cima de um dado importante que é no Brasil. Tá? Então, para mim, não importa que seja Europa, não importa que seja Estados Unidos. Aqui ele diz Brasil, mas não paga. E a letra A? Há um princípio de justiça social, segundo o qual o pagamento por bens e serviços deve ser feito desigualmente conforme as desigualdades de ganho. Então, o que acontece aqui nessa brincadeira? Tá? Ele fala que paga. Onde? Em qualquer segmento social. Por quê? Porque ele diz o seguinte, que há um princípio de justiça social. Como o Brasil é uma estrutura social, ele segue esses princípios. Então, o único que serviria como argumento contrário à defesa é dizer que há um princípio de justiça que o pagamento deve ser feito de acordo com o que se ganha. Então, aqui paga, fala do Brasil e de qualquer outro lugar, então a alternativa A é a correta. Vejam que eu eliminei primeiro as outras estruturas antes de atingir aquela que eu precisava. Tá bom? E o nosso último elemento, vamos ver, é a mesma estrutura.
Ele diz o seguinte, ó. Indique o único item, é um, que serve como argumento favorável à defesa. Então eu tenho dois positivos. A legalização da pena de morte. Então, eu sou positivo à legalização da pena de morte no Brasil. Então, o que tem que fazer? Mata. No Brasil. Isso daqui é positivo. Então, vamos ver, tá? Ó, a incapacidade de um ser humano julgar o outro com a isenção de ânimo. Isso é favorável a matar? Veja, se as pessoas são incapazes de julgar com isenção de ânimo, as pessoas são incapazes de julgar sem se deixar levar. Se eu me deixo levar, eu posso ser tendencioso. Isso daí pode indicar que eu comprometo a vida de alguém porque eu fui arrogante, prepotente, ou então porque eu achei que não tivesse. Não pode. Tem de ser imparcial. Então, para quem defende pena de morte, falar sobre a incapacidade de julgar não serve, porque as pessoas não são imparciais. Ele é contra matar no Brasil. Então, isso daqui está fora. Depois, o sistema carcerário encontra-se privado das condições necessárias. O sistema carcerário é o que deve recuperar o marginal, tá? Então ela está, olha só, privado das condições necessárias para promover a reabilitação para a plena convivência. Bom, se não dá para reabilitar, o que eu faço? Eu mato. Tá? Ele diz onde? Não, como ele fala de convívio social, serve no Brasil. Então, por enquanto, será que serve? Depois, a irreparabilidade do erro jurídico. Isso aqui significa o quê? Que se o juiz errar no julgamento dele, uma pessoa inocente pode morrer. Isso daí é a favor de matar no Brasil? Não. Então tá errado essa. Depois, o sensacionalismo. Então aqui é a irreparabilidade do erro. O sensacionalismo da mídia ao expor sentimentos das famílias. Veja, expor o sentimento de quem não é culpado é a favor da pena de morte? Não, é constrangedor. Então está fora. E último, os estados americanos que legalizaram a pena de morte apresentaram recrudescimento. O que é recrudescimento? Retrocesso. Ou seja, um retorno. Então voltaram atrás. Então, quem legalizou a pena de morte não ficou satisfeito. Isso daqui é o quê? Contra a pena de morte. Está fora. Então, realmente, a única alternativa que se encaixa aqui é a alternativa B. Por quê? Quando ele fala de sistema carcerário, eu falo de qualquer sistema, tá? Que ele está privado das condições necessárias, capazes de promover a reabilitação. Então, o sistema carcerário não promove reabilitação. O que eu faço, então, não é essa dúvida? Entre várias possibilidades, posso entender, tá, que eu mato no Brasil é possível. Se é possível, é positivo. Se é positivo, é o que ele quer, favorável a isso. Alternativa B de bola satisfaz essa questão por uma questão do quê? De conclusão lógica dentro desse contexto. Certinho? Então é isso daí, bastante atenção, porque essas ferramentas de interpretação dão a você o que você precisa para ler o texto uma única vez, compreender tudo e responder com segurança as questões. Bom estudo a vocês e até mais.